Hoje eu quero falar com você que tá a fim de fazer negócio de verdade. Hoje a gente vai separar os meninos dos homens. E nós estamos trazendo um cara especialista, top de linha, que inclusive eu conheci no Shark Day. E aí, Renatinho? Hoje o papo vai ser bom, hein? Estamos aqui hoje com Carlos Bispo, o CEO da BLCG Consulting. Mas mais que isso, ele tem tanta nomenclatura, ele tem tanta qualificação, que quando eu conheci no Shark Day, eu lembro que eu falei assim pro meu marido, meu Deus, tomara que ele não seja o meu Shark. E eis que ele me escolheu. Carlos Bispo, seja bem-vindo no USA Talks. Bem-vindo, Carlos Bispo. Muito obrigado pela a presença, o convite que vocês me fizeram para poder estar aqui hoje. E, obviamente, é um prazer a gente poder falar sobre todos esses temas, falar sobre M&A, fundo de investimento. Então, fico aqui aguardando as perguntas, né? Para que a gente possa estar conversando. A primeira coisa, M&A. Traduz essa sopa de letrinha, porque hoje eu já falei que o assunto é para QI elevado. Então, M&A. Vamos lá, pessoal. M&A nada mais é do que compra e venda de empresa, né? Vem do inglês Merger and Acquisitions. E, obviamente, que o intuito é que você compre uma empresa que não tenha problema. Isso é importante, hein? Que não tem esqueleto dentro do armário, né, Fernanda? Vender gato por lebre é zoado hoje em dia. E você acredita que é o que mais tem? I know. É o que mais tem. E, pessoal, principalmente com os brasileiros, tá? É duro falar isso, é chato falar isso, mas o brasileiro, ele tem aquela cultura que é... Não, deixa comigo. Cara, eu conheço de mercado, deixa aqui. Eu vou lá, eu faço e aconteço. E quando você tem a parte emocional acima da parte racional, você acaba tendo um problema. Assim, a grande maioria dos cases que a gente tem de problema, de insucesso, qual que é? É porque o cara foi sozinho comprar a empresa. E empresa familiar. Provavelmente. Normalmente. Tá. E pensando nesse aspecto de empresa familiar, hoje a sua consultoria, vamos imaginar, eu com a Pontoni Financial, cheguei lá no meu valuation, que eu, né, de novo, empresa familiar, eu acho que a minha empresa vale X milhões, ok? Aí eu contrato a tua consultoria porque eu quero vender a minha empresa para o Renatinho. O que você faz especificamente? Você concorda comigo que se você fez o valor da sua empresa, a tendência é um valor muito mais alto do que o valor de mercado? OBVO, porque ela é minha, né? A bola é minha, quem joga sou eu. É exatamente aí que a gente começa, né? Primeiro que não é você que tem que fazer o valuation. E muita gente acha que é assim, né? Poxa, eu pego, baixo uma planilha da internet, coloco todos os números lá e tá tudo certo. E, pessoal, não é assim. Primeiro que o valuation são os benefícios econômicos futuros trazidos a valor presente. E aí pegou, você tem galera? Diversos modelos, né? E normalmente quando a gente faz valuation, a pessoa faz a conta de quanto gastou, né? Exatamente. E que não faz todo sentido nenhum. Renatinho, o cara faz a conta de somar os ativos mobilizados, né? Quanto que é a mesa, a televisão que eu tenho, né? O carro que faz parte da empresa. Não faz sentido. Lei do engano. Vou dar um exemplo pra vocês. Nem seguradora trabalha assim. Nem seguradora. Assim. Mas, ó, tem um ponto principal. Fala uma das maiores empresas do mundo, no ramo automobilístico é a maior. Qual que é? Obviamente, a Tesla. Tesla. É a maior empresa de valor de mercado do mundo. Mas se você somar o faturamento da Tesla, é maior do que as 9 que estão acima? Não. Abaixo dela? Não. Só que ela tem um valor de mercado muito maior. Maior que o somatório da segunda até a 10ª. Ou seja, das 9 empresas que estão abaixo dela. Por quê? Nós estamos falando de benefício econômico futuro trazido ao valor presente. E qual que é o ponto principal de mercado hoje? É o lítio, não é o petróleo, né? Independente da guerra do petróleo, a gente vai entrar nesse tema aqui agora. Mas olha só, o lítio, que hoje a maior parte é onde que está? Na Cordilheira dos Andes. Então você pega a Argentina, você pega a Chile. Só para o pessoal saber, o lítio é o material base para bateria. Que é o que o Tesla vive, de bateria, né? Não é gasolina. E assim, o maior ativo do mundo sempre foi energia. Sempre foi o calcanhar de Aquiles de qualquer população, de tudo, né? Energia e tempo, né? Energia e tempo. Desde que o mundo, se tornou mundo. Energia e tempo. Exatamente, energia e o tempo. Então, isso é fundamental. E quando a gente vai avaliar uma empresa, seja ela do ramo que for, nós precisamos entender qual que vai ser o futuro dela, né? Ou seja, tem escalabilidade? Esse negócio ele vai parar em algum momento, né?
Por tem exemplo, vida útil, né? tem Às vida vezes útil. tem empresa Até que é vida dia? útil, né? Até quando ela vai funcionar? Então, você pega como exemplo hoje as empresas de contabilidade, jurídica, qual que é a tendência? Se você não tiver a inteligência artificial, você mesmo utilizar, o mercado vai começar a utilizar isso e você vai estar em queda absoluta. E diversos outros negócios. E é engraçado você falar isso, você tocou na inteligência artificial, né? Que é uma coisa que balançou muito o mercado nos últimos 3, 4 anos, né? E ela fez justamente isso que você falou. Fez o valuation, por exemplo, da NVIDIA, que é a produtora de placa de vídeo, né? Que era uma empresa relativamente grande, mas não tão grande, se tornar a mais valiosa do mundo durante um certo período. Entendeu? E justamente por conta disso, né? Por conta de uma tecnologia, posso falar tecnologia, que depende do que ela fabrica, que ninguém esperava, né? Ter esse crescimento tão rápido, né? E me fala uma coisa, o que te trouxe para os Estados Unidos, porque você vai falar agora do seu know-how no Brasil, o que te trouxe e como nasceu a BLCG? Bom, a BLCG, ela nasceu no Brasil, né? Então, eu fui, na verdade, no passado, diretor financeiro de algumas empresas multinacionais. Em paralelo, eu já fazia compra e venda de empresa, que sempre foi um business muito interessante. E sou professor, né? De Private Equity, de Venture Capital e de M&A também. Então, isso me trouxe a ter um conhecimento um pouco mais amplo. Eu criei a Academia Financeira lá em 2013, que é, na verdade, né, a empresa com maior formação de controles e diretores financeiros do Brasil. A gente tem um curso específico Anota para aí, isso. Academia Financeira _oficial. Academia Legal. Financeira _oficial no Instagram. Top. E os nossos cursos estão, inclusive, na academiafinanceira.com. Legal. Que, inclusive, agora a gente vai ter com a nova demanda, né, todos os cursos para os Estados Unidos, inclusive da área de contabilidade, área tributária. Mas atualmente o planejamento. material que tem lá didático é para quem está no Brasil. Exatamente, mas pode ser comprado por quem está nos Estados Unidos também. Porque é uma Isso vai ter novos transição, cursos. né? Não, só para saber que tipo de conteúdo que está lá. Sim. Pensa Sim. no seguinte, ó. A área, que interessante isso, né? E muito bem levantado a sua pergunta. Quando a gente fala de área financeira, a área financeira corporativa, na verdade, ela vale para o mundo inteiro. O que muda? Contábil tributário, que é de acordo com a legislação local país, do cada exato. país. E é isso que a gente está agora, na verdade, E revendo. também os e mudando. tratados internacionais, né? Exatamente. Então, isso faz toda a diferença, né? E é isso que a gente está adaptando à nova localidade. Mas, assim, o M&A, né, respondendo, ele tem... quando ele foi criado lá em 2013 na minha empresa, nós começamos a buscar empresas locais, Brasil. Então, lá em São Paulo começou, depois do Espírito Santo a gente fez alguns deals também, Brasil como um todo, e começamos a fazer alguns negócios nos Estados Unidos. Tanto que nós trouxemos a segunda maior empresa de granitos do Brasil para os Estados Unidos. Então, foi o maior deal que nós fizemos em termos de Estados Unidos. Então, até hoje, foram 58 deals que nós fechamos. Tá? E muitas pessoas, às vezes, falam assim, poxa, mas vale a pena, não vale? Eu que te pergunto, o quanto você quer perder ou ganhar de dinheiro. Porque se realmente você não fizer uma análise, uma due diligence... Não, gente, né, tem que ter. E entender um valuation, vai ficar dinheiro na mesa. E a gente tem vários casos de sucesso, enfim. E hoje, me fala uma coisa. Qual é o maior erro do empresário brasileiro quando ele quer vir para os Estados Unidos? Quer seja comprar uma empresa ou trazer a empresa dele? Pois é, que os erros não são só isso, né? Na verdade, tem diversos erros. A gente, inclusive, deu uma palestra um dia no Fogo de Chão aqui em Orlando, que foi um dia inteiro falando sobre os 10 erros do brasileiro, pra você ter uma ideia. Entendeu? Um dia inteiro. O dia inteiro, 10 erros. E começava pelo erro na Flórida, pessoal, do cara estacionar de ré. É comum. Você vai num Publix, vê quem estaciona de ré, é brasileiro. Brasileira. Vai num restaurante, quem estaciona de ré é brasileiro. Não Não pode, pode, tem não que pode. deixar a placa Pela lei da vista. Flórida, você tem que deixar a placa à vista, e a placa na Flórida é só atrás, não tem na frente. E muita gente não sabe disso. Exatamente. Mas com relação aos empresários, um dos pontos fundamentais é esse. O erro principal é não colocar um profissional que esteja certificado para avaliar o business, ver se não tem o esqueleto dentro do armário, ver se realmente a avaliação faz sentido para não comprar gato por lebre. O que mais acontece é a compra do gato por lebre. Porque a pessoa bate no peito e fala assim, não, eu sei fazer negócio. Vou dar um exemplo aqui super rápido, tá? Nós tivemos um cliente que vendeu uma rede de óticas no Brasil, trouxe lá os seus 10 milhões de reais, que em menos de um ano ele perdeu tudo. Sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele comprou uma rede de pizzaria. Ele, como paulista, falou Nossa, assim, eu tudo vou a ver, trazer... né? Ótica com pizzaria. Exatamente. Que Então, top. O que você acabou de descobrir agora, Fernanda? Que o cara tem um business no Brasil, ele quer vir a qualquer custo para os Estados Unidos, aí ele monta um negócio Nada a ver. que ele nunca trabalhou, mas por quê? Porque ele, como paulista, falou, a pizza paulista
é a melhor do mundo e vou abrir uma pizzaria. Bom, primeiro que eu concordo que a pizza paulista é a melhor do mundo. Mas o que eu quero dizer é o Ele seguinte... é paulista, gente. Vocês não botam nem ketchup na pizza. Ele é paulista e Não, torce não pode. pro Palmeiras. Aí é coisa de carioca colocar ketchup na Ninguém pizza, né? Não merece vou discutir isso daí, né? ketchup na pizza. É azeite de oliva 0,5 no máximo de acidez. Sério, É você isso. põe Não. ketchup na pizza? Claro, Fala não é sério, paulista, Renatinho. então. Pô, Carioca, não, eu da sou gente. carioca. É claro, né? Carioca. Pessoal, então o porra é um ponto fundamental. O cara vai vender pizza, aí ele comprou 5 localidades. Uma delas, inclusive, estava perto de um trilho de trem. Então imagina só, o cara lá comprando uma pizza. Nossa. E o barulho do trem. Meu. Cara, faz sentido. É brincadeira. Né? Então, ou seja, o E cara não isso- mapeou. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso já foi um negócio que ele comprou uma marca já estabelecida ou foi uma franquia? Ele trouxe. Ele trouxe a ele criou trouxe a marca. Ele criou a marca. Ele criou a marca, ele fez. Ou seja, outro ponto, né? E zero de know-how. Zero know-how. Imagina, Nossa. então. Ele trabalhava com ótica, mano. Ele era de Exatamente. óculos. O que ele ia conhecer de massa de pizza e restaurante? Exatamente. Outro Mesmo nicho. Com muitos óculos, você vê que esse empresário não enxergava, Não enxergava muito nada. bem sobre business, você entendeu? Sim. Eu tô Cegueta. contando esse caso porque é um dos cases, um dos piores que eu já vi. Tem outros, Sim. entendeu? A gente pode Sim. falar aqui a noite inteira sobre isso. Mas esse plano foi um dos piores. Então, o cara, em 6 meses, ele conseguiu falir as 5 pizzarias. Detalhe, Meu pai. era ele, a esposa e os 2 filhos. Não, e não satisfeito, ao invés de testar com uma, ainda comprou 5. Aham, exatamente. Nossa. Perdeu todo o Exato. patrimônio que Perdeu construiu. o que ele construiu na vida inteira, com rede de óticas. E detalhe, além disso, o green card dele não foi aprovado. Então, nem isso ele esperou. E estava com Nossa. visto aqui F1 e F2 fazendo... Pessoal, pensa no Ferrou tudo. pior caso possível. Esse é um deles. Nossa, Esse é dá um até deles. pena, né? E me Dá fala dó. uma coisa, quando você tocou num ponto importante, né? A gente vem vivendo aí 1 ano e meio, vamos colocar assim, acho que 1 ano e meio que a gente está vivendo uma certa divergência de opinião em relação ao processo imigratório nos Estados Unidos. Por que eu falo divergência de opinião? Porque a mídia fala uma coisa, a gente quando vai estudar de fato, né, e entender, a gente vê que não é bem assim como a mídia coloca. Não vou entrar nesse mérito de questão de direita, esquerda ou política que seja, mas a gente sabe que tem uma certa divergência aí nesse ponto. Como que a tua consultoria, por exemplo, pode auxiliar pessoas que querem vir para cá com os vistos de investidores? E aí, quais são os vistos de investidores? A gente tem o E2, o EB5, o EB2, mas não conta. Acho que é mais o E2, o L1 e o EB5, não, o né? EB2 conta também. Porque em tese você tem que fazer Mas o teu é negócio. que você não é obrigatório a comprar um business. Ah, não. Né? Você pode desenvolver. Mas eu digo assim, o E2, o EB5 e o L1, obrigatoriamente tem um business envolvido no negócio todo, certo? Certo. Tá. Como que a tua empresa hoje pode ajudar essas pessoas? Porque lá no Brasil, vamos combinar que está uma evasão de divisas. Eu nunca vi tanta gente querendo vir embora, né? Não só para os Estados Unidos, mas para a Europa. Nossa, o Paraguai também deu uma Paraguai super agora alavancada. virou Mas sabe por a quê? bola da Super vez. alavancada. Por É, causa por de quê? imposto, não? Não, Paraguai, não, tem 2 motivos. 2 aí. motivos. qual é. Primeiro, a questão tributária. Que já você Ah, disse. sim. Segundo é que o brasileiro, ele pode virar paraguaio no E- máximo em 6 meses. E depois Aí o cara entra no sim. E2. ele entra no E2 aqui. Aham. Entendeu? Aham. Aí ele pode comprar um business através do E2. Agora, falando de visto, na verdade, o nosso foco principal da empresa não são vistos, mas, entretanto, todavia, porém... Auxilia, ajuda. Obviamente, a gente faz todo esse pacote com os nossos advogados, que estão lá preparados para poder estar fazendo, e aliado ao business. Porque É. cada caso é um caso. É isso que eu amo. Tem que dividir, Não, separar isso daí. E faz total sentido. Só para acrescentar aqui o que você está falando, faz total sentido. Às vezes, a questão de abrir o business pode não ser necessariamente fazer o dinheiro, né? Manter o patrimônio, mas inclusive ter essa questão desse privilégio imigratório também, né? Sim, Exatamente. o green Só pro card pessoal vindo entender. pelo Pode business ser o green correto. card, ou é dois que não tem green Sim. card, mas você tem a permissão de estar aqui nos Estados Unidos trabalhando no seu business, né? Exato. E isso é muito importante, né? Não, então é uma coisa importante, né? O cara tá com E2, ok, mas em paralelo ele pode ir para um EB2, ele pode ir para um EB1, né? Sim. Eu acho assim, é uma forma mais rápida de você poder estar vindo para os Estados Unidos. Sim. Da mesma forma do L1, que depois Sim. pode virar um EB1, ou o cara vem com O1 também. Então você tem várias alternativas com relação aos vistos que você pode vir. O que nós auxiliamos? Fala assim, peraí, o que você quer fazer? O ponto fundamental. Porque assim, a gente não... Acha interessante a forma que o cara fala assim, eu quero ir de qualquer forma. Esse de qualquer forma, Ah, com isso certeza dói. pode dar problema. Já dá errado, É o já cara dá da errado. pizzaria. Exatamente. É, o tio da pizzaria. É. Acho que a pergunta inicial é o seguinte, cara, o que você gosta de fazer? Nada mais justo e legal do que você fazer aquilo que você gosta. Né? Ele faz toda a diferença. Sim. E se é atrelado com o que você gosta, você pode ganhar dinheiro com isso.
Você pode fazer toda uma questão jurídica com visto que vai te suportar com relação àquilo que você gosta. Cara, fechou a conta. Com você quer certeza. melhor coisa que isso? Não, e só para ficar claro, o teu objetivo não é fazer com que o visto dele seja aprovado. O seu objetivo é fazer que ele faça um bom negócio. Preparar ele para um bom Preparar. negócio. Exatamente. Que eu acho que esse, Renatinho e Bispo, tem sido um erro. Eu tenho visto isso nos 10 anos de América. Erro primário das pessoas que vêm para cá. Falta de preparo e conhecimento. Não, esse é o que Mais o de Bispo 90%. falou. É o que o Bispo falou agora, via qualquer custo, entendeu? Sem tipo de preparo nenhum, só porque fez um dinheiro relativamente bom no Brasil. Né? Eu vejo da seguinte forma hoje, né? Depois de 10 anos aqui, se alguém hoje fosse me pedir um conselho e falasse assim, Fê, como que eu devo ir para os Estados Unidos? E não é porque o Bispo está aqui na minha frente, não, mas é da minha vivência. Sim. Contrate o Bispo. Então, o dinheiro que você vai gastar... o Bispo que você fala é um a empresa, M&A Advisor. o M&A Advisor. Contrata um M&A Advisor. Deixa ele entender, porque geralmente quem vem são empresários. Vamos, né? Agora, essa nova onda que está vindo para cá dos últimos anos são empresários. Não, a gente está falando de um público específico também, né? Contrata um M&A. Deixa o cara entender a tua empresa, deixa o cara entender a tua necessidade e depois disso, deixa ele te preparar para você procurar um advogado de imigração focado no tipo de visto que você tem que vir. Exatamente. É E esse é o simples. estilo que a gente faz, exatamente atrelar o negócio dele com o tipo de visto correto. Agora, tem um ponto principal que você comentou agora. Esse mesmo cara que está vindo para cá, a maioria é empresário? Não. É o cara que se torna empresário aqui, porque... por falta de comprar uma empresa, Exatamente. mas a grande maioria não entende de processo, não entende de gestão, não entende de produto, não entende de pessoas. É profissional liberal no Brasil. Exatamente. É o médico, é o advogado, é o engenheiro. Ou nada disso. Ou o nada cara disso. Não Comerciante. por exemplo, construção civil e nada contra, pelo contrário. Inclusive, é um dos negócios que mais se ganha. O ROI é um dos maiores que se tem. Construção com civil? certeza. Exatamente. Mas esse é o cara que não paga pela contabilidade, ele não paga pela área financeira, ele não paga pela área tributária, ele não paga o advogado correto, aí chega no momento que ele vai pagar a conta muito mais alta. caro. E, você entendeu? e falando desse mercado específico, a gente tá vendo um monte de construtora quebrando aqui. Exatamente. Né? Principalmente de Nossa, imigrantes, não saiu só na do Brasil. mídia, saiu na mídia que a justamente Flórida por causa agora é disso. alvo, né, E das vendendo construtoras. ilusões, né? Vendendo e você mentira. e aí você tem um outro fato extremamente importante, pessoal, que é essas pessoas fazendo como se fosse... Nós fazemos fundo de investimento, totalmente certificados, mas os caras, vão fazer um fundo, traz investidores, colocam até na conta dele mesmo, né? Não Tudo errado. é um fundo de investimento, né? É praticamente uma vaquinha. Porque não é falou tudo, regulamentado. Renatinho. Não é Exatamente. regulamentado. Aí o cara faz a Agora- A gente vaquinha. conhece um monte, Eu vou levantar uma bola aqui que agora a gente vai ter muitos haters no USA Talks. E a galera dos consórcios? Mas esse é outro que vai estourar daqui a pouco. Cara, consórcio nos Estados Unidos, é verdade esse bilhete? E fala que tem um fundo de investimento avaliado pelo SEC? Tá, mas é consórcio nos Estados Unidos ou consórcio Tem os dois pros mundos. Tem os dois. brasileiros São nos Estados coisas Unidos? diferentes. Tem os dois então. mundos aqui. A questão dos Estados Unidos, assim, eu quero que alguém me prove e mostre que realmente dá para você fazer. Né? Eu já vi Obrigada. sem citarem nomes aqui, Obrigada. mas na minha opinião alguma vai estourar em algum momento. Isso dentro dos Estados Unidos? Dentro dos Estados Unidos. Não estou falando do cara Sim. que vende pro Brasil, beleza. Se o cara vai fazer o consórcio lá, pro Brasil e compra tá aqui, tudo bem. Não tem problema. Nós estamos falando do consórcio Desde aqui. que seja, logicamente, uma empresa, né, que seja conhecida, não tem sim. problema. Mas aqui, com certeza, do que nós já vimos na área financeira, esse negócio vai estourar em algum momento. Eu já falei isso em outro Vai podcast. O que é estourar? E as pessoas ficam, pô, esse bicho ele fica, na verdade, micando os negócios. Não. Tá claríssimo, É pessoal. estudo. Nossa, tem muita coisa que... estudo. É Nossa, estudo, cara. Tem pelo menos uns 3 ou 4 business que a gente sabe que vai estourar daqui a alguns 2, 3 Estamos anos. cientes. Exatamente. E se não for antes, viu, Renatinho? Eu acho que os 2, 3 anos... Eu acho que até desse ano não passa passa. muita coisa. Eu não sei, as pessoas, não sei se elas são tão inocentes, elas não conseguem perceber, não conseguem ver exatamente o que acontece. Poxa, quando a gente pega um business, depois eu posso até falar sobre isso, nos casos, os cases de sucesso e insucesso, nós pegamos alguns que, inclusive, tem fraude. E eu posso até comentar sobre isso, né? Se vocês quiserem. Quero. Porque, cara, faz uma diferença enorme. Sim. Posso comentar? Sim, pode, deve. Obviamente, Claro. não vou citar nomes aqui, mas o ano passado, dentre os business que nós participamos de compra, foram 3 business em home service. Tá. Mais focado para a área de flooring, troca de pisos de uma forma geral. Tá? Esse Construção, é um dos fundos querendo que a ou gente não, tá cria. dentro da construção, Essa né? é diferente, Porque tipo, empresa de paver. é Não, floor. nesse caso é flooring mesmo, troca Flooring, de troca de piso. piso. Não Troca é de piso. driveway, nem sim. a É o questão flooring. do pavers e piscina, nada disso. Que
É correlato, na verdade, mas nesse caso específico era uma empresa de Flórida. Bom, vou resumir para vocês. Como é um mercado que a gente acabou conhecendo e entendendo qual que é a margem de contribuição, qual que é o EBITDA, então a gente já sabia quando pega o cara, pega os resultados, fala, faz sentido, não faz sentido? Ok. O cara trouxe um negócio que valia 13 milhões, fizemos, olha a importância da diligência. Eu estava do lado do buy side nesse momento. Tá. Fizemos a diligência e vimos que não valia 13, valia 9 e pouco, vamos arredondar aqui 10 milhões. Tá? O cara até concordou, viu que realmente não valia aquilo, mas tinha uma coisa que me chamou muita atenção. Uma margem de contribuição muito alta, comparativamente com o os mercado. concorrentes dele, o mercado. Mas Aí você... margem de contribuição, o que A que margem seria de isso? contribuição é a receita É a menos receita. o teu custo variável. Exato. Sim. Porque não está o custo fixo lá entrando lá. Então, a Sim. margem de contribuição, É que é o receita lucro menos bruto, o custo. né? Sim. É o lucro bruto. Exatamente. Naquele lucro bruto, sem tirar, lógico, as despesas de custos fixos, que não estavam lá. O dele era o maior de todos. Aí, uma coisa que me chamou a atenção. É uma pessoa que não entendia de finanças, ele era o CEO da empresa. E eu falei, cara, como que um cara que não entende de finanças tem a maior margem de contribuição e está fazendo um negócio? Superfaturando. E conversando com ele, eu falei, posso ficar um dia aí para me entender um pouco mais? Eu estava do lado do buy side, lembra? Sim. Não do cara que estava não vendendo. era ele que estava Sim. vendendo, você estava do lado do comprador. Estava fazendo diligência. Aí eu fiquei um dia lá com ele e eu percebi que tinha uma coisa errada. Aí eu peguei para o comprador e falei, olha, a gente vai ter que extrapolar essa amostragem fazendo um full scope, que nós chamamos na diligência, e tem que olhar tudo. Bom, resumo da história, tá? Pensa num cara que batia o extrato bancário, batia com o tax return do cara, né? E batia com o que ele tinha na contabilidade. Você fala, que mundo lindo e maravilhoso, né? Bate todas as peças Impossível. contábeis. Tá tudo fechando. Aí o que nós Uhum. fizemos? Fomos ver invoice por invoice nesse full scope. Pegamos uma invoice que o cara, ele pegou 900 mil no ano anterior e ele emprestou para um amigo dele, 900 mil dólares. Sim. No mesmo ano, o amigo dele devolveu com juros. Mas onde ele contabilizou isso? Aonde? Deu Na da receita da Na empresa. receita. E não no bolso dele. Ou seja, o que ele fez? Ele acabou de atrelar uma receita sem custo. Meu Deus. Se a margem de contribuição não é a receita menos o custo, se eu tenho uma receita e não tenho o custo, o que acontece? A margem de contribuição vai pra subir, cima. vai pra cima. Claro, Sim. claro. Além de tudo, o cara pagou imposto sobre isso. Você Mas que entendeu? mané. Resumo da história. É fraude. Ele fez exatamente com o objetivo de colocar com o múltiplo de EBITDA o valor da empresa lá em cima, Sim. para que ele pudesse vender É por no um mínimo maior. desvio de função. Exatamente, no mínimo. Cara, isso é muito sério. Eu falei isso numa palestra, aí o pessoal, pô, os brasileiros são complicados em relação a isso, né? Falei, pessoal, É o era um ser americano. humano. Era um americano. É ser Não era um humano, não é Era brasileiro. ser humano, entendeu? Uhum. Então a gente precisa também tirar essa questão. Não, é com brasileiro. Isso. Não. Não vai achar que com um americano aqui, com um latino muito menos, com perdão aos latinos, que os meus amigos. Mas olha só, que não, isso não vai acontecer. ser humano. Não, esquece, pessoal, esquece. Tem ser humano que ele é especialista em achar brecha, não para fazer as coisas corretas, mas ele acha a brecha Fazer as coisas para erradas. fazer as coisas erradas e toma isso como uma verdade. Vide o Banco Master. E sabe o que eu acho também? Nossa. O brasileiro não. O ser humano, eu não vou mais falar brasileiro. O ser humano, ele tem uma tendência ele gosta de ser enganado e vou falar por quê. Aí eu vou falar do meu lado de finanças o que eu vejo. As pessoas querem ganho rápido. Sim. O Banco Master foi isso. Ganho rápido. Não existe, você sabe disso, você trabalha com economia, com finanças, não tem ganho rápido porque é matemática. Os números precisam ser trabalhados ao longo do tempo. Não tem como fazer um CDB ou CDI muito Não acima tem. do valor de mercado. 140% do CDI. Tá de Hello? brincadeira, né? E aí Não todo existe. mundo Não tem como. com o CDI bem mais baixo e ninguém percebe. Não, e é só perceber. Tipo assim, geralmente quando tu vai fazer qualquer tipo de coisa assim financeira, pega os maiores bancos do Brasil, que tem mais tradição, faz a comparação. Exatamente, É simples, não tem- exatamente. não tem muito. Então eu vejo que as pessoas elas têm uma tendência a gostar até de ter o ganho rápido, o ganho fácil. E aí eu volto para consórcio, eu volto para as pessoas quando vão fazer o evaluation da empresa, que dizem assim, não, eu vou fazer o evaluation. Quando eu vou fazer buy-sell agreement, para o caso dos clientes, a gente precisa de uma evaluation. Sim. Quantas vezes eu sentei com empresários que eles falam, não, minha empresa vale tanto. Eu falei, mas quem avaliou? Com base em quê, né? Com base em quê? Aí o cara vira pra mim e fala... E aí ele me olha torto, né? Que ele fala assim, como? Quem avaliou? Falei, não, irmão, porque precisa de um profissional, né? Um M&A, pra avaliar e dizer, não, Sim. mas eu não vou pagar, isso é um absurdo, o cara não conhece meu business. Não. Não é questão de conhecer ou não o seu business. Ele conhece sobre o tema de evaluation. E para isso você precisa de um profissional. Ado, cada um no seu quadrado. Existem critérios para chegar nesse valor, Existem né? critérios. Sim, com E por certeza. isso que eu sou fã desse podcast que a gente está fazendo hoje. Não, e só um detalhe, dentro desse critério que você está comentando, né, do valuation, tem algo muito importante. Eu participei como executivo de mercado
Eu sempre participava, por isso, quando tinha um headhunter, eu sempre dei esse recado para os headhunters. Olha só, qual que é o recado? O cara contratar alguém de finanças, aí ele fala assim, não, sei lá, a empresa é uma empresa do ramo alimentício. Não, mas, poxa, você trabalhou no mercado financeiro, você trabalha com locadoras, é difícil eu te trazer para o mercado alimentício. Pessoal, vou colocar uma coisa muito simples para vocês. Quem é da área financeira, contábil, tributária, ele pode trabalhar em qualquer setor. Onde ele quiser. Sim. Ou qualquer setor. Exato. Ah, mas ele não conhece. É muito mais fácil você conhecer do seu setor e lá em uma semana, no máximo, conhecer profundamente do que você conhecer da contabilidade, da área tributária, com anos de estudo, né? Sim. Então faz toda a diferença. Exato. E é válido exatamente o valuation. Quando o cara vira e fala assim, ah, mas o cara não conhece do meu business. Eu vou conhecer do seu business. Até quando a gente Claro. faz pesquisa de mercado, qual que é o nosso papel? Exatamente levantar dentro do mercado qual que é o crescimento daquele business. Tirando a operação, são números. E o número é igual para todo mundo, né? Não, gente, o Flávio Augusto, ele fala muito sobre isso, e o exatamente Joel isso. J, que eu sou fã, né? Eu gosto de assistir a Trinca, mas o Flávio Augusto, ele fala muito isso. Ele fala assim, as pessoas, elas têm que ser especialistas naquilo que elas são boas, que elas gostam. Então, quando você vai montar uma empresa, não adianta, cara. Não, o cabeleireiro. O cabeleireiro, ele é bom no quê? Corte de cabelo, tintura, qualquer... Ele sabe administrar um salão de cabeleireiro? Normalmente não. Não. Normalmente ele não sabe, porque ele é bom naquilo. Sim. Então, eu acho que falta um pouco isso, às vezes, para as pessoas, quando a gente está falando de compra e venda de empresa, é o que eu percebo. Falta as pessoas colocarem os especialistas nas suas próprias caixinhas. Sim. Porque isso é muito sério. Você, tipo, quantas empresas a gente conhece? A gente tem cases de sucesso, que eu acho que você participou no Brasil, Natura, Boticário, que foram empresas que começaram pequenas e elas cresceram e elas expandiram, mas os caras tiveram humildade para chamar um especialista para falar assim, então, peraí, as minhas finanças começou a crescer, agora eu preciso de um cara de finanças. Sim. Pô, a venda, comecei a vender muito, agora eu preciso de um cara bom em venda. Exatamente. O Flávio Augusto, ele fala, não dá para você ser bom em tudo. E quanto mais pessoas você trouxer para o teu business boas naquele segmento, mais você vai crescer. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ó, um exemplo rápido do Boticário. Em 2011, nós fomos contratados. Eu era diretor da Roland Berger, uma das maiores empresas de estratégia de negócios do mundo, no legal. Brasil, em São Paulo. O que nós fizemos? O Boticário chamou nós e falou assim, ó, eu quero passar a Avon e a Natura. Sim. 3 meses de Simples. estudo. O que nós fizemos? Simples. O que nós vamos fazer? Vamos colocar as vendas diretas da mesma forma. Foi aí que o Boticário entrou Com as para vender representantes. também com as representantes, da Que mesma top. forma que a Avon e a Natura. Aí os caras que Disparou. tinham a franquia no shopping falavam assim, poxa, vocês vão quebrar o nosso negócio. Então, ou seja, o cara, ao invés de vir comprar aqui na loja, eles vão comprar das vendas diretas. E como que eu faço eu comprar uma franquia? Muito simples, meu amigo. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um CEP. Naquele alvo do CEP, onde tem a sua loja, todas as representantes vão reportar comprar para de você e vai ser a receita do seu negócio. Ah, bom, fechou a conta. Olha, e aí o que aconteceu? que top. O Boticário foi lá e passou a Natura e a Avon naquele momento lá em É, 2002. e Porque desculpa- capilariza as vendas assim, né? Muito mais Sim, fácil. e Com desculpa, certeza. quem que desenhou essa estratégia? Nós desenhamos, quando eu era diretor da Roland Berger, Um M&A. é uma empresa de consultoria estratégica de Isso. negócios Então, e que a gente faz um o M&A. especialista. Então, nesse Pronto, caso matou. foi o especialista. O especialista. Ainda, vamos lá. É muita rasgação de seda esse podcast. Vamos É lá. finanças, bro. Você me deu 2 caras de finanças aqui pra Imagina. falar. Ai, doideira. socorro. Então, assim, aproveitando, agora eu vou tirar uma dúvida com você. Aproveitando o papo de valuation aqui, né? Quais são os maiores indicadores? Isso aqui não dá para dizer todos, vai caso a caso. Mas quais são os principais indicadores para a gente determinar o valor de uma empresa? Hoje, assim, se a gente pudesse dar uma explicação mais simples para o leigo, para a pessoa, o pequeno e médio empresário, vamos supor, que esteja ouvindo esse podcast e ele quer ter uma noção de quanto vale a empresa dele. O que ele precisa observar, primariamente? Eu vou falar na lata para vocês uma principal, geração de caixa. Esse é o fundamental. Lucro, né? Mas é o lucro líquido. Então, não. Ou é bruto? É aí que tá o X da questão. Ah. Uma coisa é lucro líquido contábil, outra coisa é geração de caixa. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? Ah, então, aí é que tá você pegadinho, tem? então. Vou te dar um exemplo. Vou te falar uma conta principal que entra no caixa e no que entra dentro do lucro líquido. Depreciação. O que é depreciação? Não é o desgaste pelo uso do que você tem do ativo Sim, mobilizado? sim. Isso daí gera caixa? Não. Mas ele diminui o valor do seu resultado. Entendeu? Então, ou seja, você tem vários fatores que interagindo vão ter diferença. Você pode ter empresa que está com prejuízo, mas é geradora de caixa. E posso ter o contrário também. Tipo a Amazon muitos anos. Exato. E eu posso ter empresa com lucro Sim. e que não gera caixa. Porque é lucro contábil. Você entendeu? Então, assim, depende muito. Daí que vem a importância
de utilizar metodologias dentro do valuation para fazer, às vezes, um restatement e entender qual que é o número correto nessa projeção futura trazida a valor presente, que é com fluxo de caixa descontado normalmente. Agora, respondendo a sua pergunta, os modelos principais hoje, o modelo de Olsen, o modelo de EVA, Economic Value Added, que a gente faz custo médio ponderado de capital, não só no seu passivo, como dentro do seu equity também. Isso ok? sempre para frente. Sempre para frente. Sempre. A gente usa os Valor números futuro. de trás. É importante para tentar- você projetar o futuro. Mas aí vem uma questão muito importante, né? O cara fala assim, então eu posso fazer então um valuation de uma startup que não tem passado? Posso. Se o valuation são os benefícios econômicos futuros trazidos a valor presente, obviamente que eu vou projetar esse futuro. E como você Esse mede é o isso? ponto, valor presente. Dentro do mercado, sei lá, você inventou alguma coisa aqui que vai ser para o futuro ali muito legal. Você tem passado? Você não tem. Então a gente vai avaliar o mercado. Quanto você pode vender disso, aonde, É a projeção. e por quê. Toda essa projeção futura, qual que vai ser? Mercado interno, vai ser só na Flórida, Estados Unidos como um todo, vou vender para o mundo, vou exportar. Com base nessa projeção de um strategic plan projetado para 10 anos, a gente traz a valor presente isso e a gente faz o valuation nessa base, entendeu? Então, não necessariamente precisa ter o passado. Entendi. É basicamente o business plan da empresa, em Exatamente. tese, né? Exatamente isso. Que Então- também precisa de um especialista para fazer, desculpa. Só para lembrar, só para lembrar, só para lembrar. É, a galeria do chat GPT, então, né? Vamos contratar o especialista. Pois é. E então, basicamente, o que você está dizendo é a capacidade da empresa de fazer dinheiro. Exatamente. Seria basicamente isso, sim. né? No final das contas, quanto vai entrar no seu bolso no final do no mês? final do mês, Daquele quanto entra negócio no que bolso. você faz. Você entendeu? Entendi. Com funcionário, com despesa, com tudo. Soma tudo. Sim. No final das contas, eu sou dono da empresa. Quanto que entra no meu bolso no final do mês? É isso. Interessante. Faz sentido, faz sentido. E assim, fazendo uma conta básica, né? Se uma empresa... E como a gente avalia esse valor com base nesse resultado? Vamos supor que a minha empresa fatura 2 milhões ao ano. Vamos falar em dólares, né? Porque a gente está aqui nos Estados Unidos. Qual que é o valuation dessa empresa? Eu sei que é bem simplista a minha pergunta, Só mas pelo só para ter uma faturamento ideia. não dá para fazer um valuation. Não, mas só para tu ter uma ideia, assim, o que mais... Tenta responder o que mais você vai levar em consideração o que você acha que seria um valuation dessa empresa, assim. E quais os fatores que você levaria em conta. Entendeu? Só para simplificar Legal. Olha só, criar um cenário. Tá, quando você fala exatamente do faturamento de uma empresa, inclusive é interessante isso, sabe? Sabe por quê? Sim. Você tem hoje, dentro do mercado de business brokers, né? Você vê muitos casos, os caras não fazem valuation, vou repetir, não fazem valuation. Aí ele fala assim, pela média de mercado, sei lá, aquela pizzaria, ela foi vendida 1,5 vezes o valor do faturamento. Isso aqui é um ledo engano. É um dos maiores erros que você tem. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, porque não vale só o faturamento. Vale eu pegar o quê? Todas as questões das despesas, quais são as receitas que nós temos, avaliar o resultado do P&L, do DRE, como um todo, para entender o que está incluindo lá, para eu entender no futuro o que eu posso tirar ou não, ou se faz sentido, e dessa forma, entendeu? Sim. Então, mas existe um erro de mercado, principalmente hoje utilizado pelos business brokers, por isso a importância do M&A advisor e de um valuation, que o próprio business broker pode contratar, né? Ou quem está comprando ou vendendo. Claro. Mas para a gente trazer exatamente o número correto. Só o faturamento não dá, ou só o lucro também não dá. Deixa eu só exemplificar a minha pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje o que a gente mais vê por aí, a pessoa falando assim, eu tenho 5 empresas que faturam 30 milhões ao ano. Entendeu? O que mais a gente ouve falar? As pessoas sempre respondem. Só que a gente não vê o por trás. Tipo assim, tu fatura 30, mas tu gasta 100 para faturar 30? Exato. Faturamento não tem a ver com o lucro. É. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que aí separa os meninos dos homens, Sim. qual é a diferença de faturamento para geração de riqueza? Exato. É nesse ponto que eu queria bater. Entendeu? Que não é só você faturar de fato. Né? O quanto você consegue gerar realmente de valor Essa é a naquela diferença. empresa. Porque, por exemplo, você tem uma empresa que fatura 30 milhões ao ano, mas você gasta 50. Entendeu? Tem uma empresa que fatura 500 mil ao ano, só que eu gasto 50. Quem está faturando mais? Renatinho, Entendeu? essa pergunta da Fernanda, nós dois vamos ter que sair da sala aqui agora, aplaudir e pagar para entrar novamente, entendeu? Para responder a pergunta dela. Olha lá, toda feliz, olha lá. Não, mas é exatamente isso. Pô, olha só, peraí. Sim. É exatamente isso. Qual que é a geração de riqueza que você tem naquela empresa? Você entendeu? É que assim, um empresário muito gosta de se gabar por isso. Não, tem tantas empresas, fatura tantos milhões e tal. E muitos caras já faliram. Quebrado, muitos, tá alavancado. Totalmente alavancado, com dívidas. Né? Tá lá falido. Tá lá falido, entendeu? O cara tá totalmente falido e lá gritando tal pra todo mundo ouvir. Nossa, o meu faturamento é multimilionário. Ou seja, a Fernanda matou. Qual que é a geração de caixa? That's it.
Eu acho que é assim que você separa mesmo uma empresa sólida, uma empresa promissora, né? Eu vejo isso. Hoje mesmo eu estava com um cliente, eu perguntei para ele, eu falei assim, você tem uma empresa de construção. Eu falei, você já fez o evaluation da sua empresa? Aí ele falou assim, para que eu preciso fazer isso? Eu falei, oh my goodness, você né? Eu não falei, claro, mas eu pensei, entende bem de tijolo. Por isso que você precisa fazer um evaluation, porque você está 8 anos, né, trabalhando, e eu sei da condição de vida, vamos dizer assim, trabalha muito, gasta-se muito, então se gasta-se muito é porque entra também, mas isso não prova que ele é rico, que a empresa está gerando riqueza para ele. Então eu falei, você precisa entender, porque você já está numa idade de pré-aposentadoria. E o que você aguenta mais 15 anos? Será que você aguenta mais 15 anos? Isso, muita gente vê a empresa também como um emprego, e não é um patrimônio. Exatamente. Né? Aí era outra pergunta que eu queria fazer para o Carlos. Quando que é o momento de você migrar o cara do self-employ para o CEO? Porque tem um abismo de diferença do self-employ para o CEO. Exatamente. Cara, esse daí é um dos maiores delta que tem, né? Principalmente, a gente precisa ver o passado de cada um ali para poder responder uma pergunta dessa, né? Mas é muito difícil, porque o cara normalmente ele não tem a gestão. Então, se o cara não está aberto a entender como que funciona a questão de hoje a gente fazer uma análise de processo, uma análise de gestão, que eu falo os 3 P's, né, cara? Precisa entender qualquer empresário, qual que é o produto, o processo e as pessoas. O dia que você entender tudo isso e ter um processo ali com eficácia para fazer tudo isso acontecer, vai fazer você mudar de self-employed exatamente para CEO. Mas a grande maioria é self-employed. Então, às vezes ele ganha muito bem porque o ramo de construção dá muito dinheiro, mas não necessariamente o cara é um bom gestor. E alguma coisa que ele não entende é o seguinte, dentro do valuation, o valuation não é só para você vender ou comprar a empresa. Olha que ponto interessante isso. Gostei. O valuation, ele serve como modelo de gestão também para você avaliar o que você vai fazer. Quando você implementa, para mim, um dos melhores modelos de gestão do mundo, que é o Bala Scorecard, criado lá por Norton e Kaplan no início da década de 90, o BSC, o que ele faz? Legal. Ele vai medir o que é estratégia, operação e... pessoas. Desculpa. Estratégia, tática e operação. Que são as pessoas. Se isso não está muito bem definido, o que você precisa fazer no dia a dia, no chão de fábrica, de acordo com a visão, a missão, os valores, os propósitos. E a pergunta é super fácil, tá? Você vai numa empresa, antigamente, né, que tinha a recepção, tá? Que você perguntava para a menina que estava atrás dela, aqui, ó. Visão, missão e valores. A menina que está lá atendendo. Fala para mim qual que é a visão, a missão da empresa. Ela, eu não sei. Esse é um belo exemplo de que o operacional não está alinhado com a estratégia da empresa. Nossa. E aí faz toda a diferença na questão de você ali continuar e ser realmente um campeão, né, como empresário. Você sabe que o que você está falando é tão forte, você me fez voltar no tempo. Quando eu estava no Unibanco, o Unibanco viveu uma era onde ele era o primeiro banco do Brasil no índice do Bacen. Ou seja, ele era o banco que tinha mais reclamação no Banco Central, tá? Por atendimento, performance e tudo isso. Aí o Pedro Moreira Salles, né? Na época, o dono do banco, o pai dele já tinha falecido. Ele virou, com muita humildade, convocou os principais gestores, e aí os principais davam 20 mil gestores. Nossa. Porque banco... É gigante. No Credit Card Hall. E aí ele falou assim, é o seguinte... Ele trouxe o Marcos Caetano, que na época era o cara de RH, né? Trouxe a pessoa de marketing, que agora esqueci o nome. E ele falou assim, nós vamos agora montar uma identidade do Unibanco. E nós tínhamos 10 mandamentos, tá? Um dos mandamentos, vocês vão acreditar que até hoje está na minha cabeça, no meu coração, e eu levo para a Pontoni Financial. Sabe qual é? Qual? Pense como cliente e faça parte da solução. Eu vou falar para vocês que esse foi um dos mandamentos principais que fez o Unibanco sair de primeiro do ranking do Bacen para não aparecer no ranking. Aí veio a Cris Pinceroli, que foi ser a pessoa da qualidade. E fez com que o ROI, né, do banco... Cara, mas você sabe por quê, né? Sabe por quê? Por quê? Pô, só o Unibanco que era 30 horas, né? Todo mundo tem 24. Foi daí que veio um monte de coisa. E eu falo assim... muito boa mesmo. Então, foi uma sacada. Aí, olha o que eu falei para... né? Eu falei marketing, RH e o CEO.
E foi quando ele abriu também para os acionistas, para todo mundo. Isso, para mim, eu falo que é o maior case, que eu levo assim até para minha vida, como aprendizado, porque ele teve humildade de fazer pesquisa, ele foi entender, ele foi ver a central de atendimento. Cara, a gente mexeu desde do script lá do call center, da galera que ligava, para melhorar isso. Então, legal. eu falo que é o maior case. E quando você fala esse negócio de identidade, né, da missão, visão e valores, a gente tinha isso, era nosso DNA, meu irmão. Se você não soubesse isso, era capaz até de você ser desligado, entendeu? Tinha uma performance sobre isso. E a gente tinha que escolher um dos 10 mandamentos para fazer parte do nosso contrato de metas. Sabia? legal. Pra gente Não cumprir. Então, é aquela coisa da autorresponsabilidade. Que eu acho que hoje, aí eu queria te fazer essa pergunta. Você acha que hoje os empresários, eles trazem para o negócio deles a autorresponsabilidade? Bom, deveria. Eu entendo que na grande maioria não. Pelo menos é o do que eu vejo acontecer. Eu diria que as empresas aqui nos Estados Unidos, principalmente com os brasileiros, cara, o que eu vou falar para vocês, eu não tenho dúvida alguma, tá? Poderiam estar muito melhores do que estão. Eu creio também. É porque assim, a gente está no mundo capitalista, o negócio aqui flui muito bem, muito rápido, muito interessante e tal. Agora, como eu também já trabalhei em contabilidade, a gente já teve diversos tipos de clientes, eu participei de verificar, você fala assim, cara, qual que é o negócio hoje que dá mais dinheiro ou que dá menos dinheiro? A gente tem essa visão de entender, até quando vem um empresário para os Estados Unidos, fala assim, cara, até uma vez um cara me ligou, né? Um prospect falou assim, o que tá dando aí? Eu falei, repete a pergunta. O que tá dando aí? Eu falei, cara, como que eu respondo para um cliente desse? Né? Qual que é a melhor, assim, eu diria mais educada, né? Quando o cara te liga, o que tá dando aí? Né? Aí, vamos Mais lá. educada, tô passando no túnel, tô passando no túnel. Tá dando tomate, chuchu, cebola. Tá dando Matou, tomate. Renatinho. Então, assim, cara, o ponto principal é entender aquilo que você vai fazer, né? O como, onde e o porquê, né? E eu vou utilizar aqui uma frase do meu amigo Felipe Winston. O mais importante, o com quem, né? Com Porque a gente quem? vê muitas empresas verdade. irem à falência. Sabe por quê? Porque pega alguém como sócio, né? E, cara, quem é empresário, quem é águia, ele não quer, na verdade, sócio. Você quer de manhã, Renatinho, um cara te ligando. E aí, preparou todo o teu microfone para hoje? Tá tudo certo, Renatinho? Você fala, cara... Parei. Não tem por ser dono do negócio. E esse é um dos problemas. Então, assim, a maior parte das cisões que ocorrem de brasileiros aqui nos Estados Unidos, eu tô falando a amostragem que eu tenho. Tá? O que é? Problema de discussão entre sócios. Aí o ponto principal, qual que é? O cara não fez um contrato de acordo, um Operate Agreement, se for uma LLC, ou um Bylaws, se for uma corp. Só para finalizar esse ponto dos contratos. Eu gosto muito de uma frase do Abílio Diniz. Ele estava num podcast, até não me lembro qual que era, que o cara perguntou assim para ele, fala alguma coisa, Abílio, que você acha que deixou de fazer no passado, você faria diferente. Ele falou assim, ó, na hora da compra do cassino, quando eles foram comprar o Pão de Açúcar, né? Uma das coisas que nós erramos foi no contrato. Então, assim, eu não me atentei e não contratei as pessoas mais adequadas para que fosse feito o melhor contrato. Então, fica a dica, pessoal. Então, ou seja, a parte contábil, tributária, advogado. Se você realmente é um empresário de verdade, aquele, ó, cara raiz, bom mesmo, raiz, cara raiz, não né? deixe de contratar os melhores especialistas para poder ajudar a cuidar do seu negócio. E é aquela história, né? Se resguarda de qualquer problema, né? Deixa eu... Voltando à questão desse intercâmbio que você tá muito presente, né? De Brasil e Estados Unidos. Abrir um negócio, comprar um negócio aqui nos Estados Unidos é para todos os bolsos? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. A resposta é sim. Né? É para todos os bolsos. Você pode falar um pouco a respeito, assim, de quanto... falar um pouco do valor necessário para investir no negócio aqui e do perfil do cliente, alinhar os dois. Porque, vamos lá, um exemplo. O cara lá, de 2 milhões que você deu um exemplo lá atrás, no início do podcast da pizzaria, talvez ele não fosse um melhor cliente para aquele investimento que ele fez. Mas mesmo assim, acredito que você tenha outros cases de investimentos menores que deram muito mais certo. Sim. Entendeu? É mais ou menos nesse ponto que eu quero chegar. Vou dar um exemplo. Né? Mas antes de dar um exemplo, falar um negócio interessante. Né? Às vezes, o mesmo negócio com a pessoa A vai dar muito certo e com a pessoa B vai dar muito errado. Né? Então, ou seja, e não é necessariamente vai muita pessoa. E não é necessariamente o volume investido. Exatamente. Então, ou seja, o ponto principal para mim não é o volume investido. Sim. É exatamente a capacidade da pessoa. E se ela não tem a capacidade, contratar um especialista para isso. Agora, deixa eu dar um exemplo que, inclusive, é para um Visto E2. Imagina, um cara em Miami vendendo balões na rua. Na rua. Sinal. Né? O cara montou um negócio desse, gastou 60 mil e foi aplicado no Visto E2. Mas porque ele é italiano. Pode em Miami? Pode. Porque... Então, aí é uma outra questão, né? O poder não poder depende de onde o cara vende. Eu não sei qual que é o sinal. Depende da legislação, Mas né, vamos do na lugar. essência do negócio. A essência do negócio aqui qual que é? É o ponto principal.
Qual que é? As pessoas perguntam, para o visto um E2, qual que é o valor mínimo que eu tenho para ser aprovado num E2? A lei é muito clara. Depende, a razoabilidade do valor investido. É substancial que diz a lei. Substancial, exatamente. Então, ou seja, é a questão, mais uma vez, da substância sobre a forma, né? Aí, o que acontece em relação a isso? O cara foi aprovado. Eu conheço o cara que em 300 mil fez para um E2 um pet shop e não foi aprovado. Você entendeu? Então, às vezes, não é volumetria. Tem outros fatores que afetam isso daí. Mas, pela sua pergunta, sim. Acho que o ponto principal é exatamente o cara conhecer de modelo de gestão para que realmente dê certo. E você tem... Bom, a gente até falou sobre isso, a questão, por exemplo, hoje dos dealers e tudo mais, que muitos estão falindo. E tem alguns nichos de mercado que você está vendo o negócio indo lá abaixo. Mas o meu ponto principal é o seguinte, que eu vejo. Muitas vezes falta o quê? Compliance. Aí sabe o cara vai fazendo assim, ó, o cara vai lá, vamos levando enquanto ninguém pega, vamos levando. Eita. Por exemplo, o cara não pagar o sales tax quando ele vende da Flórida para a Geórgia. Entendeu? Ou algo do tipo, né? Então, ou seja, tem vários detalhezinhos que muitos vão deixando. Quando a gente vai fazer uma consultoria, vai verificar uma diligência, poxa, vai somando esse pouquinho. É que nem aquela conta básica, eu falo assim, ó, quer comprar meu Cybertruck? Eu vendo para você por $1 por dia. Você fala, como assim? Faz a continha vocês vendo no GPT, não precisa nem eu fazer, só para vocês fazerem. $1 por dia, eu dobro todo dia. Por 30 dias você vai me pagar, Renatinho. Vamos fechar agora? Você, pô, $1 e todo dia você dobra. Então, no segundo dia são $2, no terceiro dia são $4, 8. Faz a conta em 30 dias. É tipo uma PG, né? Eu não vou fazer isso com você, porque eu sou um cara do bem e eu gosto de fazer sistema ganha-ganha. E não ganha-perde. Se eu fizer isso com você, eu vou ganhar e você vai perder. Entendeu? Mas depois, pessoal, quem vai estar ouvindo aí, coloca no GPT, se eu pagar $1 por dia, começando pelo dia $1, dobrando, em 30 dias, qual que é o valor que você vai pagar pelo Cybertruck? Fica a dica. É a progressão de aritméticos, é matéria de quinta série no Brasil. Sim. Pois é. Agora, me fala uma coisa. A gente, caminhando aqui para o final, mas eu tinha uma pergunta que eu acho que é importante. A gente falou sobre as construções... Você tinha, não tem mais, então não precisa fazer. Perdeu. Perdeu o Playboy. Faz aí. A gente falou sobre as construtoras, né? Que tá um problema muito latente, vamos dizer assim, que é uma pena, porque eu acho um baita de um mercado. Você mesmo já falou. Excelente mercado. Falamos dos dealers. Então, para quem não sabe, dealer é o cara que tem agência de veículo, né? Loja de carro. Loja de carro. A concessionária. Para não confundir, car dealer, né? Car dealer. Porque tem outros tipos de dealer. Outros dealers. Esse tem muito no Brasil. Exatamente. Agora, quais seriam os... E você comentou aqui, e eu peguei esse gancho. Quais seriam hoje os 3 negócios? Vamos imaginar, eu tô lá no Brasil. Eu e o Renatinho, a gente tá lá no Brasil, beleza? E a gente tá com uma grana aí. E aí eu ligo pro bispo. Falo, bispo, não vou fazer igual o cara, mas eu vou dizer assim, bispo, quais são os 3 negócios que você hoje me diz que vale a pena eu sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? Cara, assim, ó, de tudo que eu vejo, óbvio que fazendo bem feito, né? Porque esse mesmo negócio que eu vou falar, se você pegar uma pessoa que não sabe administrar, vai ser ruim. Mas assim, de forma geral, né? Em temperatura, pressão e ambiente de forma normal, o ramo de construção. Então, e tudo que a gente faz atrelado a isso ao home service, seja roofing, doors, windows... O handyman, o que seja. O handyman, até um handyman. O plumbing. Exatamente, né? Plumbing, o ar-condicionado. O IA não vai tirar o plumbing. Exatamente. Por enquanto não. Por enquanto não. Ou os Optimus, que são feitos 2.470 por dia na fábrica da Tesla, que eles tiraram lá o modelo Os X. robozinhos, e o modelo o S e o X, né? Mas enfim. Até as casas pré-fabricadas também, né? Também, Tem. exatamente. Então, ou seja, o ramo de home service em geral, o ramo de beleza, né? Então aquela tua história que... A estética é bem forte. Isso sempre vai existir, isso é a minha opinião, né? E alimentação? E o terceiro que eu falei é o de alimentação, porque esse é o que clássico. faz toda a diferença. Ninguém vai deixar de comer, ninguém vai deixar de se arrumar. Exatamente. E você sempre vai ter manutenção. E o que a gente faz com tudo isso? A gente monta os fundos de investimento de private equity. Então a gente tem fundos exatamente nessas áreas. Mas eu vou falar para vocês um dos negócios que eu acho um dos melhores dos Estados Unidos. E daí é questão de NVIDIA, a maior empresa de valor de mercado do mundo, nada disso. Mas eu vou dar um exemplo aqui, que para mim é um dos melhores e eu aplico nas ações dessa empresa, que é a Costco. Né? Qual que é o business do Costco, pessoal? Escuta Cachorro só. quente. Qual que é o business da Costco? Cachorro quente de $1,50. É a chamada pro business. Mas qual que é o business deles? Onde que eles ganham dinheiro? Aonde eles ganham dinheiro? Que é varejo? Não,
Não, é no wholesale deles, mas é por conta do restaurante. Eles ganham de... Não, É. não, olha só. O No restaurante... membership. Na assinatura? É o membership, Na assinatura, gente. membership, É o membership deles. Eu sou cliente fiel há 10 anos. O cachorro quente de $1,50. É, porque a recorrência. Aham. E o milkshake. membership. Exatamente, porque tudo que eles vendem, a maioria... por isso Com que o custo. cashback. Onde o cara ganha? No subscription, na assinatura. É, entendeu? lógico. Esse é o maior ganho. Cara, e eu converso com a minha esposa, esse negócio do cachorro quente é $1. É essencial, porque tu vai sair pra comer. É em algum momento tu já top. come lá, bicho. De A $1 por pizza. $1. E é gostoso E é o raio. gostoso. Ah, Duro que é gostoso aquele Eu vou- negócio que eu engorda. também shake. No Costco eu não vou, porque eu tenho do Sam's Club, né? Aí eu vou muito no Sam's Club, é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Mesma coisa. É a Sim, mesma mas coisa. é que o Costco tem aquele viés do, sei lá, o americano gosta. E vou te falar, o Não, salário do Costco. Costco é melhor, Costco é melhor. Né, o salário do Costco, para quem vai trabalhar o W2, É maior, isso eu não é o sei. maior. É o maior salário que tem. E o posto de gasolina, né? Que eu acho que também é uma grande chamada deles, né? Ó, mas só para finalizar, eu acho que o ponto principal é o seguinte. Negócio que tem escalabilidade. Legal. Né, que tem a ver com esses 3 mercados que eu falei para vocês. E principalmente na questão, se você conseguir fazer um negócio que tem assinatura, seja em cursos... Recorrência, o que for, né? Recorrência. Tá. Cara, cerejinha do bolo. Receita recorrente. Aí, ponto principal para analisar. Inclusive, eu vou dar uma palestra sobre isso, sobre a morte da contabilidade. Né? Deixa no ar aí. Qual que é o ponto principal? Quanto a inteligência artificial vai influenciar no seu business nos Eita, próximos fala. anos. Ou nos próximos meses. Ou nas próximas horas. Horas. Então, ou seja, fiquem esperto com isso. porque Positivo é ou isso que negativamente, né? Positivo e negativamente. Entendeu? E como que você vai lidar com isso? Porque a inteligência artificial, ela não vai só acabar com o seu negócio. Se você entender como ela funciona e utilizar ela como meio A para seu você atingir favor. seus resultados a seu favor, É. você vai estar na frente. O cara que fala, não, eu perdi, poxa, a inteligência esquece. É até você pra precisa aprender com isso. viabilizar novos negócios, né? Exatamente. É a mesma coisa quando você fala da contabilidade, né? Tem gente vendendo a contabilidade e falando assim, poxa, mas não vai ter mais contabilidade. Deixa eu vender agora, que eu vou ganhar o dinheiro e vou aproveitar agora. Sim. Beleza. É um bom sinal. Agora, tem gente que tá falando assim, tem muita gente vendendo, eu vou comprar, porque eu vou comprar essa carteira de clientes, Sim. e isso lá na frente, se eu puder utilizar uma boa inteligência artificial, eu vou ganhar todo esse mercado. Você entendeu? Então, ou seja, de novo, é a história do copo meio cheio, meio vazio. Depende como que você vê. É. E a gente fala muito de inteligência artificial, mas assim, é um novo ciclo de mercado, como foi a locadora, a Blockbuster que quebrou. Como foi a internet. Como foi a internet. Celular. Exatamente. É uma nova onda tecnológica. É a disrupção nos negócios. Você precisa entender como Verdade. funciona a disrupção. E Você é entendeu cíclica, isso? acontece pelo menos a cada 10 anos acontece em algum nicho, algum setor. Eu diria, Renatinho, que a partir de agora, eu diria, se não for a cada dia, a cada 2, 3, entendeu? A É. disrupção de negócio, Sim, cada é. vez mais ela vai acontecer. Nossa. Sim. E vocês não fazem ideia o que está por vir por aí nos próximos anos, que muitas coisas, principalmente quando a gente fala de física quântica, o que está por vir, o que vai mudar com relação ao mercado. Vocês não fazem ideia, mas deixa isso para cenas dos próximos capítulos. A gente tem que trazer o Jânner pra cá, você e o Jânner. isso que eu Vamos ia fazer falar. uma... O Jânner e o Vamos, Felício. vamos. Vamos trazer o Jânner, Claro. o Felício Exatamente. e o Bispo? Bora, pode Tá? vir. Já Vamos tá fazer anunciado. isso. Até para poder falar um negócio muito importante, cara, em relação a isso. A física quântica e o próprio Jânner e o Felício criaram lá o QDN, que eu diria para vocês. É um negócio imperdível, né? Porque assim, legal. vai mudar o pensamento de vocês com relação aos negócios e à sua vida como um todo. Ai, gente, olha, foi Ó, demais promessas, hein? Promessa, esse tem que voltar. podcast, demais. Eu queria agradecer, Bispo, imensamente o nosso Shark. Acho que ele estará no próximo Shark Day, não sabemos, né? Temos que ver aí, mas acho que vai ser um convidado, é um spoiler. E a piscadinha, tem que dar piscadinha pra câmera. Piscadinha pra câmera, Renatinho. Pô, E- tô aceitando o convite. Eu tô tentando convite. E, Bispo, eu queria fechar te deixando essa abertura para você falar assim, cara, o empresário que quer te procurar, que quer te contratar, quais são os meios de comunicação que eles te encontram, mídia social, telefone da tua empresa, faz o teu merchan aí para nós. Bom, no Instagram a gente está no @BLCG Consulting. Tá? E vou deixar meu telefone aqui, tá? Que é o 407, deixa eu ver se eu lembro, 969-6054. Repetindo, 407 969 60 54. Para quem é do Brasil, coloca o mais um primeiro. Mas é o WhatsApp E pode- também? WhatsApp. Ah, Pode WhatsApp. mandar Perfeito, como WhatsApp, que aí a gente pode estar conversando. Gente, legal. parabéns aqui, olha, foi demais. Obrigada, Bispo, foi Eu que muito agradeço. bom. Nosso Shark, nosso CEO aqui falando, trazendo muita informação importante para o USA Talks e assistam o episódio completo que está imperdível. Muito bom mesmo, aprendeu Muita muito. gratidão, pessoal. Muito obrigado, Bispo.
ao Renatinho por fazer tudo isso acontecer. Ah, ele é o né? arquiteto. É. Ele é o E o arquiteto da convite- Matrix. E o convite maravilhoso da Fernanda Ai, um Pontori também, ao prazer. qual eu agradeço muito. Um prazer. Obrigado, Muito bom. Bispão. Tchau, tchau. Obrigado.